Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Lição Tech, o podcast que conecta pessoas, tecnologia e transformação. Hoje damos início a uma nova jornada no Lição Tech, o primeiro episódio da série especial Eu Cheguei Lá. Essa série nasceu de uma vontade muito real, dar voz a trajetórias que muitas vezes acontecem nos bastidores. Trajetórias de mulheres que romperam barreiras, lidaram com inseguranças, preconceitos, cobranças internas e externas e ainda assim chegaram lá. Mas o chegar lá que queremos mostrar aqui vai além de cargos, títulos ou conquistas visíveis. Ele está no impacto, no legado e principalmente na coragem de seguir em frente, mesmo quando o caminho parecia improvável. E para abrir essa jornada linda e maravilhosa, essa série com potência e inspiração, temos uma convidada que representa exatamente esse espírito. Hoje o nosso papo será com a Tainá Oliveira. Ela é advogada tributarista com mais de 12 anos de experiência, mentora de mulheres que desejam construir uma carreira de sucesso na área tributária e criadora do programa Eleva, uma metodologia que transforma advogadas e contadoras em especialistas em posicionamento, autoridade e propósito. A Tainá não só chegou lá, ela criou caminhos para que outras também cheguem. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Que prazer te receber hoje aqui, Tainá. Eu que tô feliz. Nossa, tá sendo incrível. Ó, tá uma energia assim no ar absurda. Eu queria te agradecer muito por você ter aceito o convite. Te pedir desculpa pela minha voz, que tá Fica aqui, tranquilo. ó. Tô tentando melhorar, mas ainda não tô 100%. Mas fiz questão de estar aqui mesmo, rouca, porque eu acho que esse papo ele vai ser inspirador pra gente. Esse é o primeiro episódio da nova série. Eu tô muito lisonjeada de tê-la aqui. Conheci um pouco da sua história e ela me impactou profundamente. E eu queria muito que as pessoas que assistissem a esse episódio fossem impactadas da mesma forma. Olha, Paty, o prazer é todo meu. Tô muito feliz mesmo, porque eu acredito que quando somos mulheres, eu falo que a mulher, o papel da mulher hoje é transformar, é mudar, é revolucionar. E você é uma dessa que tá me inspirando demais. E eu tenho certeza que vamos inspirar outras mulheres e vai ser um papo incrível. Maravilhoso. Tenho certeza. Vamos lá. Tá pronta? Vambora. Então tá. Tainá, conta pra gente, como foi a sua infância e quais aspectos dessa fase te moldaram como mulher, mãe e como profissional que você é hoje? Muito bem. Bom, eu sou aqui do Rio de Janeiro. Eu morei por muitos anos na Baixada Fluminense, lá em Nova Iguaçu. Minha família não tinha condição, né, de dar muitas coisas pra gente, pra mim e pro meu irmão, mas uma coisa meus pais sempre falaram pra mim: eu vou te dar estudo. Porque é o estudo que vai revolucionar a sua vida. E ali fui nesse sentido, fui seguindo esse ensinamento dos meus pais. Foi uma boa filha, calminha, tranquila? Fui tranquila, era obediente. Ai, que bom. Tem aquelas fases de adolescente, né, que a gente todo é mundo meio passa rebelde, mas sempre responsável. E ali eu ali estudando, me dedicando, aí meu pai... Cheguei pro meu pai e falei assim: pai, eu não quero mais depender de você, com 18 anos. Quero trabalhar. E aí eu fui ser vendedora de loja. Só que eu morava em Nova Iguaçu e fui vendedora em Copacabana. Maravilha! Então, imagina, né, a estrada aí. Sem dúvida. Acordava às 5 da manhã, pegava o ônibus, às vezes... como eu comecei a fazer a faculdade de Direito no centro, aí pegava o ônibus depois do trabalho, chegava em casa 10 da noite, enfim. Comecei essa trajetória, né, estudando e trabalhando. Até que meu pai falou: nossa, quero fazer uma mudança, vou morar na Zona Sul. E aí a gente mudou pro Leme. Só que o intuito era o seguinte... Facilitar para você. Facilitar. Aí meu irmão acabou também estudando lá pela Zona Sul, minha mãe conseguiu um emprego, mas ali era pra gente crescer. Entendi. Era um apartamento pequeno. Não, aqui não é para vocês curtirem, aqui é para estudar, trabalhar e se dedicar. É o momento do foco pro futuro. Exatamente. Né? E foi aí que visão do seu pai, hein? Muito. Meu pai é um cara muito incrível, muito inspirador, também advogado. Mas aí ele falou, e aí eu comecei a desenvolver muito. Então foi muito bom essa minha saída de Nova Iguaçu para o Leme, porque eu comecei a ter outras visões de negócio, de carreira, de pessoas. Mas aí deixa eu fazer só um gancho, aproveitando, né? Que é visão, é isso que você falou, né? Sim. Porque assim, se toda criança tivesse, né, um pai e uma mãe que, de fato,
focasse no futuro do filho, como o seu pai fez, não só para você, mas como para o seu irmão também, certamente as histórias de muitas pessoas seriam diferentes, né? Porque você já parou para pensar, fazer uma analogia do que seria a sua vida se o seu pai não tivesse tivesse essa sacada, né? Não tivesse mudado, feito uma rota diferente no percurso de vocês. Nossa, ia ser totalmente diferente, porque eu ia estar trabalhando com ele, Sim. né? Aí a gente ia viver aquele mundo ali e eu não teria esse leque de oportunidades que a visão me deu depois que eu fiz essa mudança de local. Exatamente. E ali eu comecei a desenvolver muito como profissional, né? Eu comecei a realmente trabalhar, me dedicar cada vez mais e me especializar. E ali eu falei, não, agora a minha jornada vai ser totalmente diferente. Tanto que dessa mudança, ao invés de pensar em trabalhar com ele, eu segui pro tributário. Super que aí, bom, né, começou. Mas ele aceitou de boa? Então, no início não. Eu imagino. Ele, mas como assim? Já tem tudo estruturado. Por mais que era em Nova Iguaçu, o escritório ainda é o escritório dele em Nova Iguaçu. Eu falei, pai, mas eu quero seguir com as minhas próprias pernas. Eu sempre tive esse negócio de independência. Eu também. Sabe? É incrível isso, né? Então, eu sempre falei, nossa, eu quero ganhar meu dinheiro, eu quero ter minha liberdade. Eu odiava ter que ficar pedindo dinheiro pro meu pai. O pai me dá, sei lá, 20 reais. Nossa, muito ruim. E aí eu falei, não, agora eu vou seguir com a minha vida, com a minha carreira, com a minha trajetória. E ali eu comecei. Aí depois do trabalho, né, como vendedora, na verdade comecei como estoquista. Você curtiu? Porque eu fui vendedora e olha, eu detestei. Se eu te contar que eu gostava. Jura? Eu não conseguia mentir pros meus clientes, porque tava horrível. E eu tinha que dizer que tava bonito e ainda mais, tinha que fazer a venda da casada. Não, leva esse vestido que tá péssimo em você e mais o cinto. Que vai ficar pior ainda quando você colocar. Não conseguia. Mas sabe o que eu fazia? Quando não ficava legal, eu falei, se você experimentar esse aqui, vê como é que fica. Vamos tirar, assim, a dúvida. Eu acredito que eu sempre fui uma boa vendedora. Só que eu não sabia. Entendi. Mas, assim, eu saí de estoquista até a vendedora responsável, né, subgerente, em menos de um ano. Que maravilha. Então é porque realmente acho que Deu vendas deu certo. Só que aí eu pensei, não, agora eu tenho que seguir minha carreira como advogada. E foi aí que eu comecei a estagiar na área de direito. Aí que começou mesmo. Direito, amo direito. Eu fiz. A gente vai entrar nisso. Vamos lá. E nesse percurso aí todo, teve alguma mulher que te inspirou desde cedo? Ou algum episódio marcante que você traga, que te impulsionou a seguir pra frente? Então, quando eu comecei a atuar no tributário, né, trazendo um pouquinho para minha realidade, o que aconteceu? Eu tinha pessoas ali que eu precisava me conectar para poder crescer profissionalmente. E aí eu comecei a estagiar na área civil, que não tinha nada a ver, né? Consumidor, falei, gente... Olha, cada um na sua profissão, né? Mas isso. não me identifiquei, eu era estagiária ainda, então eu poderia ver outras oportunidades. E aí o tributário surgiu como um desafio para mim, porque eu achava difícil, eu não gostava na faculdade, não suportava o tributário. Que engraçado, né? Era o que de fato era o seu calo, se tornou a tua paixão, né? Porque você se aprofundou. E hoje tem o Eleva, né? Que é um movimento maravilhoso que a gente vai falar. Sim. Essas são os mistérios da vida, né? Exatamente. Porque foi como um desafio. Eu sempre gostei de desafio. Até que eu estagiei num escritório que tinha uma sócia, que se chama Bianca Xavier, que eu falo que ela foi minha primeira mentora. Que bom. Ela é uma mulher que me inspirava de uma forma, até hoje me inspira. Ela é uma mulher que eu sempre olhava para ela assim, eu quero ser ela quando crescer. Porque a didática dela era incrível, ela também era professora, fora ser sócia desse escritório. É professora e assim, eu lembro uma vez que ela foi me explicar o que era o processo administrativo fiscal, ela pegou um papel, falou, começa aqui, fez assim, foi desenhando, eu fiquei... Gente, que didática incrível! Eu falei... Assimilou tudo, né? Com facilidade. E fora que ela era uma pessoa muito humanizada, sabe? Uma mulher que ela via o talento em outra e ela impulsionava. E isso me levou, assim, a gostar cada vez mais do tributário por causa dela. Eu lembro que depois de anos a gente se encontrou, né? Depois de um novo projeto que eu posso até divulgar aqui. Por favor. Ela me ligou. Aí ela falou assim, oi, Thay, tudo bem? Eu falei, Bianca, eu me tremi, né? Bianca. Aí acabou que a gente teve essa oportunidade de eu falar pra ela, obrigada por ser essa mulher incrível, porque você transformou minha vida e ela nem sabia disso.
E ela deu pra você um legado, né? Sim. Porque hoje você faz o que ela fez pra você. Exatamente. Com outras tantas mulheres. Que incrível. É. Por mais pessoas como essa. Bianca, um beijo pra você, mulheres incríveis. Bianca, vem falar aqui com a gente também. Ah, ela, com certeza. Ela Bom, hein? Tá aí, tá lançado o desafio pra Bianca. Que bom, que maravilha. Sim. E como se deu essa escolha profissional e os seus primeiros passos na carreira? Você comentou sobre a Bianca. Esse foi o teu primeiro passo no tributário? Foi. Então, aí eu comecei, o desafio era estagiar na área e entender se era esse bicho de 7 cabeças, porque na faculdade a gente não consegue entender direito. Não Pelo tem menos uma visão, né, completa. não tem. E a prática que faz você gostar. Sim. E aí eu comecei a estagiar nesse escritório, né? Fiquei por quase 2 anos. Só que o meu desafio era agora, eu queria entender como é que era uma empresa. Como é que era trabalhar numa empresa. E foi aí que eu fui convidada, participei de um processo seletivo, na verdade, com dezenas de estagiários na L'Oréal. Você era estagiária? Era estagiária. Tá. Fui para a L'Oréal Brasil. Só que essa história é engraçada, que a gente Conta. não começou aqui, que você vai ver como é que era a minha situação. Aham. Eu vim de Nova Iguaçu, né? Sim. Não falava inglês. Opa, lá L'Oréal tem que falar. Tem que falar. É. Mas falava o básico. Uhum. Mas é o que eu tinha, muita vontade. E aí eu participei. É isso. Isso já é né, 50% da estrada. Exatamente. Aí, quando a gente foi fazer a primeira apresentação, né? Tava lá a sala cheia de estagiários. Aí perguntaram assim, quem quer ser a primeira? Aí eu falei assim, eu vou ser a primeira? Porque Sabe que é assim... uma tática minha? Também. Sempre. Quem vai começar? Eu. Porque assim, a pessoa tá todo mundo prestando atenção naquele ali. Uhum. Os últimos, as pessoas já não estão mais querendo ouvir, já estão de saco cheio, o telefone já tocou. Então é uma tática. E não é de agora não, tá? Olha. Eu sempre, quando tinha alguma coisa pra eu fazer, entrevista, enfim, seleção, quem vai fazer? Até trabalho de grupo, né? A professora perguntando, eu quero fazer logo. Primeiro que eu me livrava. É isso. Né? E depois, e segundo que eu entendia que as pessoas estavam muito mais atentas nos primeiros do que nos últimos. Exatamente. E aí eu fui. Nisso que eu cheguei lá, falei, prazer, meu nome é Tainá. Eu faço Cândido Mendes na época, né? Fazia faculdade. Fez aí, as conexões. Fiz Cândido Mendes, tô fazendo faculdade. Então, eu tenho muita vontade. Aí comecei a falar assim, eu tenho muita vontade, porque eu sou uma pessoa que me dedico bastante. Aí tentei falar de uma experiência ou outra. Tô visualizando você aqui. Falando. Com essa carinha, uns 18 anos, 19 anos, falando desse jeito. Maravilhoso. Aí eu tenho muita vontade. Não, porque isso. É exatamente essa visão que a gente passa para quem tá ouvindo a gente. Uhum. Às vezes é muito mais importante do que se você chegasse lá formal, Uhum. né? Porque advogada, né? Eu tô fazendo direito, enfim, tem todo um trâmite, né? Não, isso conquista muito mais, pelo menos para mim. Pois, eu acho que deu, por isso Foi que eu acho que isso. deu certo. Aí eu falei, daqui a pouco outro, não, eu faço FGV, que eu falo não sei quantas línguas, que eu já fiz, eu já viajei pra fora. Aí o outro, não, porque eu já falo não sei o que. Aí eu assim, minha murcha. Foi colhendo. Aí eu, ai, misericórdia. Perdi. Eu só tenho um esforço, só tenho uma vontade. E eu assim, me visualizei lá dentro, sabe? E, enfim, fui passando pelos processos. Falei, ih, caramba, tá dando certo. Aí era muita oração e força de vontade. Aí fui passando, aí no final ficamos em 3. E eu era as finalistas. Aí eu falei, se Deus quer... Eu já tô feliz. É isso. Já entreguei pra ela, falei, se Deus quer, se for da vontade dele, eu vou passar. Aí eu vou passar. Olha, quando eu fui escolhida, mas eu chorava. Eu imagino. Mas eu chorava, porque aquilo ali, pra mim, imagina uma L'Oréal. A pessoa falava o básico de inglês, mas acabou que no meu dia a dia eu não utilizava tanto, né? Porque eu fazia mais a parte de planejamento tributário, que era olhar a legislação, que foi aquele contato que eu tinha com o tributário. Aquilo me deixou, assim, tão satisfeita. Eu falei, caramba, quando eu quero, realmente eu consigo. Mas com muito esforço e dedicação. Poxa, que legal, que história. Eu trabalhei na L'Oréal também, durante um tempo. Implementando um sistema lá, e é uma empresa maravilhosa. Né? Eu vejo muito pelos jovens, como foi o teu caso, né? Eu já nem era tão jovem assim. Eles dão bastante incentivo, né? Eles instruem, tem aquela parte de treinamento. Eu acho que você deve ter tido uma grande experiência lá. Muito, muito. Assim, até hoje eu falo com as minhas líderes da época, tem um legal. carinho muito grande. E é isso, né? A gente vai construindo um pouquinho da gente por onde a gente vai passando aí na nossa jornada. É isso. E quais foram os momentos mais desafiadores na sua trajetória até hoje, Thay? Olha, acreditar em mim.
Por quê? Conta mais sobre isso. Então, o que que acontece? Eu, por ter vindo da Baixada, e eu acho que isso, ir para um mundo muito novo, eu, por muitas vezes, não confiava no meu potencial. Entendi. E isso me deixou, às vezes, muito insegura em várias situações na minha carreira como estagiária e advogada. Foi um processo muito grande eu me desmistificar em relação a essa questão de acreditar no meu potencial. Outra, eu escolhi uma área que é predominantemente masculina. E isso me trouxe também muitos desafios, porque eu ficava assim, sabe aquela mesa cheio de estagiários e advogados, enfim, e eu tentava falar, e aí chegava um outro, falava na minha frente, aí eu me cortava. E isso foi um grande desafio, porque eu não sabia me posicionar como profissional. Mesmo estagiária ou advogada, eu nunca soube me posicionar. E eu tive que aprender a duras penas. Sozinha? Legal. E aí, mas eu também, assim, é isso, né? A gente vai tomando as porradas da vida e a gente vai aprendendo. E eu acredito que esse foi um dos maiores desafios que eu tive na minha carreira, porque é a questão da insegurança e de me impor mais. Entendi. Sabe? Então, isso já me trouxe em alguns lugares que eu realmente não queria ter passado. E aí, você utilizando essa sua experiência, você trabalha isso, não eleva? Com certeza! Porque é um ponto importante, né? Assim, ao contrário de você, eu sempre... eu acho que eu me posiciono desde que eu era pequena, né? Minha mãe conta muito uma história que em algumas situações em que eu via, né? Por exemplo, uma briga... eu ia lá e dizia pra ela, por que aquele moço feio tá brigando? Vamos sair daqui, deixa ele pra lá. Então, assim, é uma coisa minha. Eu ao contrário de você, eu sempre me posicionei e nem sempre fui bem vista por isso. Então, assim, o ideal, de fato, é que a gente tenha um meio termo. Sim. Né? Saber se posicionar, saber se fazer ser ouvida, né? Mas de uma forma branda, né, suave, principalmente para nós mulheres. Sim. Porque se a gente fala um pouquinho mais forte, né, ríspido, a gente está sendo descontrolada. Exatamente. A gente está passando por momentos muito difíceis em casa e não está sabendo separar, né? Então, você passa isso também para as mulheres do Projeto Eleva. Com certeza, porque assim, são as minhas experiências. Sim, sem dúvida. E o que eu quero que elas não passem. E assim, todas que chegam, vou te falar assim, 99,9% são muito inseguras. Porque é normal. Claro. Né? O novo te gera insegurança. E trabalhar num mundo que a visão ainda é muito masculina, por mais que a gente tenha várias mulheres hoje no tributário... Ainda é pouco, né? Ainda é pouco. Temos comunidades de tributaristas, tem vários, mas assim... ainda a visão é um pouco mais masculinizada. E aí elas acabam perdendo a voz, assim, ficam com medo. E aí eu venho com a minha experiência mostrando exatamente. Parou. Não, isso. Cadê minha linda? É isso. Cadê a minha poderosa? É isso. Cadê esse poder todo que eu sei que tem aí dentro? Exatamente. Como é que é? Exatamente. Show. Maravilha. A gente falou aqui sobre os momentos desafiadores. E quais foram os mais gratificantes que você já teve até hoje? Olha... foi quando eu fiz o meu primeiro projeto tributário, que eu recuperei 2 milhões para uma empresa. Que incrível. E eu fiz o projeto... Você ganhou uma participaçãozinha desses 2 milhões? Ainda? Alô, empresas, por favor. A gente tem que dar uma participação, exatamente. Né? Mas assim, ainda, né? Porque agora já estamos nessa mudança, essa transição de carreira. Mas assim, esse projeto foi incrível porque eu vi a legislação, eu estudei a empresa, eu vi a oportunidade e eu fiz tudo sozinha do início ao fim. Que incrível. E eu, obviamente, né, recebi um prêmio, virou uma placa, né? Não tá veio, tudo bem, tá tudo bem, faz parte. É melhor que nada, né? Melhor que nada, mas recebi, sim, uma placa, né, por conta desse projeto. E foi um projeto que realmente está transformando a empresa até hoje, porque era um benefício fiscal que a empresa queria muito, mas nunca sabia se ia poder ou não. Aí eu consegui implementar do início ao fim. Então, isso para mim foi realmente algo que me trouxe muita felicidade e ver o resultado financeiro para a empresa foi incrível. Que bom. Parabéns. Obrigada. Orgulhosa de você, tá? E hoje, Thay, como é que você concilia a sua vida profissional, que a gente sabe que é intensa, com seus papéis dentro de casa, na sua família, com seus filhos, enfim? Bom, hoje o que eu procuro fazer? De manhã,
tá focada de manhã e à tarde em atendimento, tanto na mentoria quanto na minha consultoria tributária, tanto, né, prestando o serviço no CLT, que eu estou nessa transição. Sim. Então, assim, eu procuro fazer tudo ao longo do dia para poder realmente ter um equilíbrio mais para a noite, porque a noite é o tempo da família. É o tempo de estar com a minha família, com a minha filha, com o meu marido, fazer janta, falar besteira, ver série. Desopilar, né? É isso. É isso, porque é a noite que ela tem essa necessidade, ela fica na escolinha durante o dia inteiro. Então, a noite ela quer minha atenção. E como que é a filhota vendo a mãe tão empoderada, tão cheia de poder, de brilho? Você já sentiu alguma coisa nela que você fala assim, pô, vai ser igualzinha a mim? Muito, ela tem... Conta pra gente. Gente, ela vai fazer 4 anos, né? E aí, na escolinha dela, já veio um relatório dela. Liderança. Adoro. Cara, quando eu vi, eu fiquei, quê? Adoro. Muito mini Tainá, né? Mas é isso, né? É isso. São inspirações que a gente tem dentro de casa e a gente quer reproduzir. Exatamente. E ela entende quando, por exemplo, tem alguma reunião à noite, que às vezes dou mentoria à noite, aí eu falo assim, Pietro, a mamãe vai trabalhar, mas espera que daqui a pouco eu vou te botar pra dormir. Ela, tá bom, mamãe, a Pietra não pode entrar, né? Aí eu falei, não, a Pipi não pode entrar. Ela, tá bom, então tá bom. Tchau, mamãe. Aí ela já entende. Que bacana. Porque eu sempre conversei com ela, sabe? Eu acho que é isso, a gente tem que conversar com os nossos filhos, falar a verdade, ó, é isso, mamãe não pode agora, por causa disso, que ó, tudo pra você, pro seu futuro. E aí ela vai entender. A gente acha que não, mas a criança não entende. E eu acho que as crianças de hoje entendem muito mais do que as crianças, do que nós quando éramos crianças, né? Porque primeiro que a informação ela tá liberada, né? É uma enxurrada, né, de informação. E a verbalização entre pais e filhos é muito diferente, né? Eu lembro da minha infância, né? A gente não tinha esse papo reto com pai e mãe, né? A gente nem ficava junto com pai e mãe, né? Enquanto os adultos estavam falando de outras coisas que não eram para crianças ouvir, as crianças estavam separadas. Hoje não, né? As coisas acontecem, as crianças estão participando e elas vivenciam muito da nossa realidade, né? Muito. Então, isso também traz para elas, talvez, uma maturidade que nós não tivemos naquela época por causa das situações, e um entendimento também da nossa realidade de vida profissional, enfim. E eu acho isso maravilhoso, porque lá em casa também acontece a mesma coisa. O meu filho menor até vem, beija, abraça, porque ele quer a minha atenção, mas ele quer a atenção de quem está do outro lado. Mas são aqueles 30 segundos, e depois ele entende, e ele sai, tá, mãe, beijo, e vai e fica tranquilo. Ai, que isso é maravilhoso, não é? Muito demais, gente. Muito bom. E aí, tá, e deixa eu te perguntar, vamos voltar um pouquinho para a parte profissional, né? A gente falou aqui sobre um pouco da tua trajetória, do teu começo, dessa história, da sua trajetória da CLT, enfim, de escritórios, de empresas, por algum momento, até pela tua imersão numa área muito masculina, né? Assim como eu, na tecnologia. Teves algum incidente de assédio, assim, alguma situação de desvalorização por ser mulher nesse mundo tão masculino? Como é que você lidou com isso? Bom, tem. Trabalhei numa multinacional e já como especialista tributária e estava ali desenvolvendo o meu trabalho e tinha muita sinergia com o contador, que era uma pessoa mais velha, homem, e ele tinha uma experiência a mais no mercado, né? Eu estava ali começando, por mais que eu tinha um cargo já de senioridade, mas mesmo assim ele já tinha bagagens de experiência na área. E aí o CFO da empresa pediu para que a gente analisasse um caso de transfer price, que é contratos internacionais. E aí o CFO falou assim, eu gostaria que vocês embasassem para mim qual seria a melhor forma da gente conseguir reduzir a tributação nesses contratos. E aí eu peguei, estudei legislação, base legal, advogado, né? Advogado, tudo, né, na lei, bonitinho, tintim por tintim. E aí o contador vira e fala assim, eu discordo. Assim, eu tava ali toda embasada. Sem contexto nenhum. Sem contexto, ele falou assim, eu discordo porque os meus anos de experiência, eu nunca vi esse tipo de informação
Não, eu acredito que não esteja correta, porque na outra empresa que eu trabalhei não foi feito isso. Eu tenho experiência sobre esse tema especificamente, e opinião nenhuma de especialista tributária tira meu poder de contador. Opa! E ele mandou isso por e-mail. Documentado, eu gosto disso, quando vem documentado. Veio documentado. Aí isso tirou meu chão. Eu imagino. Eu chorei muito. Meu marido segurou uma barra, né, na hora, porque estava a alta diretoria copiada no e-mail. Sim. E eu não soube nem lidar com essa situação. Aí o que eu fiz? Eu liguei pro RH, expliquei a situação pro RH. Aí o RH já havia me falado que ele já estava... eu não era a única que estava... Já estavam olhando esse tema especificamente. E aí eu falei, nesse momento eu respondi o e-mail, depois com a cabeça fria, né? Não naquele calor da emoção, porque eu falei, não vou fazer isso, porque depois eu acabo perdendo a razão. E aí eu só respondi exatamente assim, olha, eu entendo a sua experiência, eu entendo realmente que você tem a capacidade realmente de analisar. Não duvido disso, exatamente, mas... Tudo que eu estou fazendo, a resposta que eu dei aqui foi com base na lei vigente. Estou aqui com todos os informativos. Cabe, aí eu botei o CFO, decidir qual opinião ele quer seguir. Porque eu estava realmente embasada para conseguir uma redução tributária. Uhum. Aí o CFO respondeu dizendo, vou com o entendimento da Tainá, porque contra fatos não argumentos. Maravilhoso você foi, hein? Exatamente, ele era um cara incrível, e aí ele simplesmente virou meu inimigo. Não tenho depois disso. Mas a pergunta que não quer calar, tivemos sanções em relação a isso? Ele foi demitido. Porque é o mínimo que se espera, né? Numa situação dessa. Porque era reincidente. Não foi comigo, foi com outras pessoas, assim, sempre quando ele se sentia ameaçado. Com a equipe dele, não. Mas pares... Ele se sentia soberano com a equipe dele, né? Exatamente. Então, ali não acontecia nada. Não. E é isso que mata a gente, porque quando a gente levanta uma bandeira dizendo, olha, tô gritando, tá acontecendo, mas você não é da equipe da pessoa... Né? Porque pode acontecer, como foi o seu caso, isso não acontece só quando você tem um liderado imediato, né? Isso fica... As pessoas não enxergam, não dão valor. Não, mas a equipe dele adora ele. Não, mas isso é independente se eu sou da equipe ou não. Eu sou uma pessoa, um colaborador da mesma empresa. E eu tô sendo assediada, eu estou sofrendo, enfim. Isso. E aí você escuta aquela onda... Ah, mas ele é muito bom, ele não é... Então, assim, eu fiquei muito feliz. Primeiro que o seu CFO... ele não que ele tenha ido para o seu lado, mas que ele foi correto. Exatamente. Ele analisou os fatos, Exatamente. Ele ponderou o que de fato era melhor para a empresa e viu que você estava certo do que estava falando baseado em leis, né? E também, óbvio, deve ter levado em consideração a forma inacreditável que esse cidadão se referiu a você. Exatamente. Né? Te minimizando, te diminuindo. Ele pode ser tão bom como um contador, como você, como uma especialista tributária, e os dois se equiparam. Qual é o problema? Exatamente. E assim, foi tão forte isso na minha vida, sabe? Na época, assim, que a minha reação, né, na hora foi pedir demissão. Falei, eu vou pedir demissão. A gente se sente humilhada. Muito. Não é? Eu fiquei assim, me sentindo o cocô do cavalo do bandido. É isso. E aí eu falei, cara, eu vou pedir demissão porque se é uma empresa que eu vou ficar toda vez dando minha opinião e sendo calada, porque o contador tem experiência. Assim, mas eu não tô tirando palavras ao vento. Eu tô ali, eu tô realmente mostrando o que a lei fala. Mas que bom que deu uma outra vertente em relação a esse tema. E ali foi uma lição, uma grande lição para mim, e que eu carrego isso para minha vida e mostro isso para as minhas alunas. Isso que eu ia falar. E para as meninas, como é que você instrui, né? Porque assim, essa situação ela é tão esdrúxula, né? E ela vem de momentos e de pessoas tão diversas, né? Não só no ambiente corporativo, né? Que não tem uma lição, uma receita de bolo, né? Para você passar, olha, se acontecer, age assim, age assado. Não, como as situações elas são atípicas e cada uma sofre de uma forma, sente de uma forma, a gente não consegue dar uma bula para a pessoa seguir.
E aí, como é que você faz com as meninas? O que você instrui? Então, eu sempre falo a questão do posicionamento. A gente precisa se posicionar. Seja você dentro do ambiente de trabalho, seja com o seu cliente. O que eu sempre falo é o seguinte, você precisa dominar o tema. Isso lembra muito a soft skill. A soft skill é a parte do comportamento. E um dos pilares da minha mentoria é sempre falar sobre a questão comportamental. Tanto diante de um conflito, como você vai se posicionar diante de um conflito que você está vendo ali como profissional, tanto quanto você numa reunião com o cliente e ele querer ser maior que você. Isso que acontece também. E ali que entra o quê? O seu posicionamento como profissional e mostrar para o outro que você está ali dominando aquela conversa, porque não é o cliente que te domina, é você que domina o cliente, sabe? Então, isso eu aprendi a duras penas, Sim. Porém, eu já consigo posicionar, passar isso para elas realmente se posicionarem ali. Incrível. Na sua visão, Thay, o que a gente ainda precisa conquistar como sociedade para garantir ambientes mais seguros e justos para as mulheres? Bom, primeiro acho que a gente já está fazendo isso, né? A gente já está aqui com esse podcast incrível, né? Mostrando aí para as mulheres o poder feminino. Por exemplo, eu criei uma mentoria focada em mulheres, porque eu entendo que juntas somos mais fortes. Então, as comunidades que hoje existem pelo Brasil e mostrar, né? Seja, eu estou falando tributário, né? Mas tem diversas áreas mostrando o poder feminino, né? O quanto nós somos realmente capazes e às vezes até melhor que os homens em muitos aspectos. Com certeza, sem dúvida. E assim, mostrar de fato que nós estamos aqui não é para competir, sabe? Infelizmente, nem todas as mulheres são assim, né? Nem todas, infelizmente. Mas o meu papel é mostrar que nós estamos aqui para crescer juntas e trazer isso cada vez mais forte. E a minha comunidade é isso. Juntas somos mais fortes e uma ajudando a outra sempre. Isso é lindo. Sem competição. É o ganha-ganha. Eu costumo dizer que o maior inimigo da mulher é a própria mulher. Né? Porque se a gente tivesse esse tipo de pensamento, certamente seríamos muito mais valorizadas, muito mais fortes, muito mais bem posicionadas no mercado, né? E a gente ainda precisa lidar não só com o machismo, né? Mas com a indiferença das outras mulheres em relação às conquistas que nós temos, né? É tão bom quando você olha uma mulher que chegou lá, que nem a Thay, entendeu? E escuta a história, né? As dores, porque assim, o chegar lá não é venci sempre, não. Existe muita dor, existe, sabe, escadas que você sobe, que tropeça, buracos que você não vê, que você cai. Não é fácil, é muito difícil, mas a gente não desiste e chega lá. E por que eu não vou ficar feliz com isso? Eu fico, assim, super emocionada. Eu escutei o teu projeto, eu acho que o Eleva, ele é uma coisa para ser aberto, não só para as mulheres do tributário, mas para todas as áreas, entendeu? Porque se a gente tiver uma mentoria empoderando mulheres em todas as áreas, cara, a gente vai dominar o mundo, tá? Isso. E esse é o meu objetivo, sabe? E assim, Paty, eu recebo mensagens, né? Porque assim, muitas vezes empreender não é fácil. Pensei em desistir várias vezes. Com certeza. Mas toda vez que vinha esse pensamento, eu recebi uma mensagem de uma aluna minha falando, Thay, você transformou minha vida. Como hoje eu consigo... Assim, tem uma que falou, minha mãe tá me vendo com outros olhos, como a minha mudança e como ela tá feliz. Não tem nada melhor do que isso, né? Caramba! Eu falei assim, Deus, obrigada, porque minha missão tá sendo cumprida aqui na Terra, sabe? Então, ver o brilho dos olhos dela, ver elas emocionadas, porque assim, eu falo que mentoria não é só carreira profissional, a gente tem ali a parte pessoal também, emocional. Então, eu falo que eu sou um pouquinho psicóloga também delas, com sabe? certeza. Não, porque você vai escutar, né, as dores. Quando você traz esse leque, né, de possibilidades de acontecimentos, aí já surge, eu já sofri, eu já passei, e aí você acaba tendo que se abrir para mentorada, né, para que ela se sinta à vontade de, né,
dividir com você as dores para que você possa trazer aí, de fato, a tua experiência, a tua expertise e dar um fôlego para ela, né? Não, exatamente. O que eu falo muito, assim, gente, eu não sou suprassumo, sabe? Eu tenho minhas falhas, eu tenho minhas seguranças, mas eu trabalho isso para não trazer isso para vocês, para fortalecer vocês. Então, o meu objetivo é esse. E, assim, altos e baixos, todo mundo vai passar na vida. Sabe? Eu também vou passar. Não, certamente. Passamos. E continuamos, né? Continuamos. Assim, eu cheguei lá, ok. Mas isso não quer dizer que daqui pra frente serão flores. É isso. Né? Os problemas continuarão surgindo, a gente vai continuar aprendendo a cada dia, né? Eu digo, a gente aprende todos os dias. Todo dia. Não tem como dizer, eu já cheguei, não preciso mais aprender nada. Eu aprendo com o meu estagiário, né? Eu aprendo com o rapaz da portaria. A gente tem sempre algo novo a aprender, principalmente num mundo tão inovador que a gente vive hoje, né? Com certeza. Não tem como ser diferente. Não tem. E aí eu quero me aprofundar um pouco mais na Eleva. Eu tô muito encantada com esse projeto, obrigada. de verdade. Eu torço muito para que dê certo. Amém. Como eu falei, que isso se estenda aí para outras áreas. Me fala um pouquinho de onde surgiu. Qual foi o gatilho, né? Em que momento da sua vida você falou assim, não, eu quero agora mudar a minha carreira, todas as minhas expectativas de vida para esse objetivo. Conta pra gente. Muito bom, essa história é boa. Conta lá. Bom, em 2021 eu fui mãe. Então, fui mãe de pandemia, né? Imagina. Loucura, a loucura. Fui mãe de pandemia. E aí, ali, né? Aí, eu tava no CLT, tirei a licença e tudo mais. E com 5 meses, eu tive que deixar minha filha na creche. Para voltar ao trabalho. Para voltar ao trabalho. E, às vezes, tinham 2 vezes na semana que eu ia presencial. Eu deixava ela às 7h30 da manhã. Porque era a hora... E buscava ela às 6h30 da tarde, né? E isso, cara, olha, Paty, eu chorava, mas eu sofria, porque eu tava ainda no puerpério, né, leite jorrando e chorando, hormônios à flor da pele, né, mãe, vocês vão entender. E ali aí foi começando a surgir uma ideia, tá? Mas até então, muito das ideias. Eu criei o Tributaristas, o Instagram, mas eu postava só notícias do tributário, sem aparecer, sem nada. Aí em 2020, final de 2022, início de 2023, a gente descobre que minha mãe estava com câncer de mama. Que foi um baque para a família, mas eu fui aquela fortaleza, né? Eu sempre procuro acolher e abraçar todo mundo. E aí aquilo foi um momento muito difícil na minha vida, porque eu estava com minha filha pequena, a minha mãe no hospital, e casa, né? Marido, e pai, e irmão, e tentando administrar trabalho. Loucura. E aí um dia eu estava lá no hospital com a minha mãe, deitada, minha mãe já tinha acabado de passar pela cirurgia, graças a Deus ela tá bem. Amém, graças a Deus. Tá tudo ótimo. E aí eu tava assim no Instagram, olhando, aí eu falei assim... Como quem não quer nada. Como quem não quer nada. Eu falei assim, Deus, tanta gente ajudando a minha mãe, queria tanto fazer alguma coisa para ajudar o próximo. Aí do nada apareceu assim, mentoria. Você que tem muita experiência, anos de experiência na sua área de atuação, mas quer passar a ajudar o próximo. Eu falei, ih, gente. É comigo? É comigo. O que tá acontecendo aqui? Aí você que tem aquele projeto do papel, que de repente você tá ali para ajudar o outro. Clique no link abaixo. Falei, será que tá falando comigo, Deus? Tá, vou clicar. Vou ouvir. Né? Vamos ver. Nossa. Parece que essa mentora está falando comigo. Resumo, né? Eu entrei em contato com ela, a gente fez uma reunião de onboarding ali, né? De boas-vindas, para entender um pouquinho como é que funcionava a mentoria. Porque eu pensei, eu tenho muitas ideias, mas eu preciso passar isso pro papel. E eu quero fazer algo mais profissional, eu não quero ser amadora. Porque você estar no digital e fazer a Lavonté não é sobre isso. É realmente pensar estrategicamente o que eu posso fazer para ajudar, de fato. E foi ali que surgiu a Eleva Tributária. Comecei com a minha primeira cliente, foi em novembro de 2023. A primeira cliente chegou, eu falei,
Meu Deus, que incrível, né? O negócio funciona. Um sentimento de responsabilidade. Nossa! Né? Eu acho que isso deve ser loucura. Eu suava, e ela super tranquila, nosso vácuo suando aqui, nervosa. Mas fingindo, né, naturalidade. Toda linda. Mas tô toda tremendo, mas ninguém tá sabendo. Mas foi incrível, sabe? Porque ela super confiou e eu sempre falo, o bom vendedor é aquele que ouve mais e fala menos. Então, eu tava ali para ouvir ela. E dentro do que eu estava ouvindo, o que eu poderia trazer de oportunidades, né? De ajudar ela de várias formas. E ela realmente saiu transformada da mentoria. Inclusive, ela recebeu uma proposta para ser diretora de uma área. Nossa, que bacana. E dali eu comecei a atender outras, né? No individual. E eu fui estudando a minha persona, estudando as dores delas. E eram muito parecidas com as minhas dores. E ali foi surgindo a Eleva Tributária, porque eu falei, realmente, tudo que eu passei é o que elas estão passando agora. É isso, não, eu acho que foi o que eu falei, as suas dores, né, as suas pedras no sapato, enfim, isso tudo trouxe para você know-how para ajudá-las nesse momento, né? Olha, já passei por aqui. É tipo pai falando com filho, né? Tudo bem que filho não escuta pai e mãe, mas nesse caso é meio caminho andado, né? Porque se a gente tivesse de fato uma mentoria, né, nas nossas vidas, a gente pouparia muita coisa, muito sofrimento, né? A gente teria uma vida muito mais tranquila. Por isso que eu falo, a gente tem que abrir esse leque de mentoria aí para as outras áreas. Quem sabe? Tá, mas me fala do Eleva ainda, tá? Porque eu quero muito que as pessoas conheçam o Eleva. Quero muito que mulheres se empoderem, que mulheres se sintam poderosas de fato, não só no tributário, mas no que elas entenderem que gostem de fazer. Do Eleva, qual é o objetivo que você quer para você? Olha, daqui a 10 anos, tá? Você vai fazer um balanço. Do Eleva, eu consegui alcançar o meu objetivo. Qual é esse objetivo? Formar as melhores tributaristas do Brasil. Com atendimento... Que poder, É hein? isso. Eu sou dessas, tá, gente? E eu falo pra elas, tá? É isso. Esse é o meu jargão dentro da mentoria. Não, gente, mas tem que ser. Porque se você olhar no espelho e dizer, cara, eu sou poderosa. É isso. Uma hora aquilo entra na cabeça, o meu poder tá comigo. Né? Eu tenho a força, né? Tira a espada. E é isso aí, cara. Eu acho isso incrível. E você poder passar isso pra elas é maravilhoso. Exatamente. Eu falo pra elas, vocês vão ser as melhores tributaristas do Brasil, porque é atendimento humanizado, personalizado, visão mesmo de negócio e realmente entender a dor do empresário. É isso. Que muitas vezes o profissional não entende. Isso aí. E aí, o que essas mulheres que você, né, tem ajudado e acho que vão estar aqui assistindo o episódio com a gente, podem contribuir para que essa mentoria ela se espalhe, que a gente faça crescer esse projeto? Então, como eu falo... Conta um pouco mais, fala do site, tem Instagram, explica pra gente. Então, hoje, para você me encontrar no Eleva Tributária, eu tenho um Instagram chamado Tributaristas, com 2 As no final. E esse Instagram, ele é bem interessante, porque eu tô falando com as minhas mentoradas, né, as advogadas e contadoras, dando dicas, né, de como se posicionar, como vender, como prospectar, como ter um marketing pessoal, como você se torna uma especialista tributária de fato, né, quando você realmente tem um único nicho ali e se torna uma autoridade no tributário. Então, eu dou várias dicas para vocês compartilharem, espalharem por esse Brasilzão. E também falo com empresários, que são pequenos e médios empresários que, às vezes, têm ali o contador, mas não tem aquela visão realmente, será que eu posso ter oportunidade tributária? Será que eu consigo reduzir a carga tributária da minha empresa? Será que eu consigo ter impostos recuperados? Então, eu também estou falando para esse empresário. Então, realmente é um tributário ali 360. É uma mentoria também para empresas, né? Não só para pessoa física, no caso. Assim, a minha consultoria é para PJ, tá? Que são pequenos e médios empresas, e a mentoria é para advogadas e contadoras. Maravilhoso. Já me perguntaram se
Você atende outras áreas? Por enquanto, não, mas... Tô profetizando aqui, tá, gente? A gente vai abrir essa mentoria aí, entre as outras áreas. Mas, assim, os resultados são incríveis, muito incríveis, Eu sabe? imagino. Elas estão, assim, teve uma, assim, contando bem rapidinho. Conta pra gente. Teve uma que ela teve um burnout, porque ela estava no escritório da área civil. Ela foi muito humilhada nesse escritório. Enfim, sofreu várias sanções por conta da saída dela desse escritório. E aí ela falou que ela pediu a Deus para que desse uma luz para ela e me achou no Instagram. Só que eu tenho aquele atendimento mais humanizado, então eu converso com os meus seguidores, Sim. né? Eu mando mensagem. Uhum. E quando ela recebeu minha mensagem, ela ficou assim, Deus, que isso? Né? Calma aí, né? O senhor tá me ouvindo. E aí foi aí que eu falei do projeto tributário para ela, né? Marcamos uma reunião e aí ela fechou a mentoria comigo. Mas ela falou, eu comecei a falar, ó, faz isso, foi aplicando, vou ensinando, porque o mentor é isso, né? Você explicar passo a passo que o mentorado precisa fazer Sim. para alcançar resultados. Resumo, ela já faturou mais de R$200 mil com a minha mentoria. Nossa. Mais que se pagou a mentoria do investimento que ela certeza. fez. E ela falou, você me tirou realmente de um limbo que eu tava, que eu nem acreditava em mim. Que maravilhoso. Já choramos muitas vezes juntas. É bom esse choro, É não muito bom, porque hoje a gente tá montamos uma sociedade, eu e ela. Que legal. Pra você ver como é que é, né? E hoje ela tá atendendo e ajudando empresários do Brasil inteiro, sabe? Transformando aquelas empresas, de fato, que têm débitos e conseguir resolver a saúde financeira da Sim. empresa e faturando com isso. E ela falou, Thay, eu não te largo nunca mais, porque você mudou totalmente a minha maravilha. vida. E é isso. É isso aí. E aí ela falou que eu ganhava no escritório, assim, eu tô quadriplicando o meu salário hoje. E não tenho chefe. E não tenho chefe. Oh, meu Deus, obrigada, senhora. É isso. Então, esse é o meu objetivo, fazer Lindo. com que elas faturem bastante. E eu não quero mulheres assim mais. Eu quero elas realmente se sentindo no poder e no lugar onde elas estão. Que lindo, incrível, gente. Vou tatuar aqui, ó, na minha testa. Tá, e a gente chegou no momento agora do pode ler e pode ver. Esse momento é onde a gente fala sobre algum livro que a gente já leu, ou série, documentário, que trouxe pra gente alguma lição, algum aprendizado que nos inspirou para que a gente indique para os nossos ouvintes. Eu trouxe o meu, né, que é o livro Mulheres na Tecnologia, que é um projeto incrível com algumas mulheres do mercado tecnológico, contando a sua trajetória, né, as suas dores, e tá assim, para mim foi uma coisa incrível de ser feita e também de poder ter contato com essas mulheres e escutar as dores, porque a gente sempre acha que as dores são só nossas. Só eu que estou passando por isso. Não. É muita, muita mulher, é muita dor então, assim, eu super indico, porque isso fortalece. Pô, aconteceu, e é uma forma também de você aprender, né? Ó, ela lidou dessa forma, que a gente explica muito bem. Então, é um livro maravilhoso. Está disponível na Livraria Travessa. Quem tiver interesse, são histórias maravilhosas e que vale a pena conferir. O que você trouxe pra gente hoje? Então, na verdade, eu esqueci o livro, tá, gente? Tá a gafe aqui, vou falar porque eu sou verdadeira. Eu sou dessa, falo eu mesmo, falo mesmo, tá? Não vou fingir, né, a naturalidade. Mas um livro que mudou muito a minha visão de negócio é O Segredo das Mentes Milionárias. O que acontece? Muitas vezes eu tinha uma limitação salarial. Eu acredito muito por conta do CLT. Né? A gente sempre tem aquela limitação, por mais que a gente corra atrás de aumento e reajuste, é o quê? 10%, 15%, que não faz nem cosquinha. É o picolé, né? Exatamente. Final de semana. E como agora eu sou empreendedora e eu percebi o quanto a gente pode alcançar e galgar passos e resultados muito maiores, eu percebi nesse livro que ele dá
totalmente a sustentabilidade para que isso ocorra. Que maravilha. E que vem muito da nossa mente. Certamente, é isso aí. E é isso que agora eu estou passando. Esse livro, né, foi que realmente transformou minha vida, e eu passo muito isso para as minhas alunas, que tudo está no poder da nossa mente. Então, quando a gente realmente fala, eu tenho uma mente milionária, é isso que vai fazer realmente você ter a energia para que essa mente incorpore dentro de você. Show. Fica aí a dica da Thay. Leiam. E sintam esse poder. É isso. Agora a gente vai para o momento escolha rápida, tá? Eu vou falar 2 opções para você. Você escolhe uma e me diz o porquê da sua escolha, tá? Café ou chá para começar o dia? Café, gente. Por quê? Porque café é o que me dá energia. Eu também. Eu não consigo viver começando o dia com chá. Não tem que ser dá, café, né? Tem que ser café, gente. Café. Mas só de manhã ou durante o dia também vai? Então, às vezes, à tardezinha, né? Porque às vezes dá uma queda de energia ali, Opa, trabalhando pra precisa. caramba, e dou um upzinho. Entendi. Mas, geralmente, eu tomo bastante o café na parte da manhã. Agora, à tarde, às vezes, só às vezes. Escritório silencioso ou aquele agito com a equipe? Gente, eu gosto do silêncio, tá? Tá o meu marido aqui, né? Que nos bastidores, ele fala, Tainá, como é que você consegue trabalhar, então, em empresa? Porque eu boto o meu fone e ali eu me concentro. Mas quando eu tô no meu ambiente profissional, aquele silêncio, sabe? Aquela concentração. Eu sou aquariana, né, gente? Minha mente vai e vai um monte de criatividade, então eu prefiro o silêncio. E aí você falou do fone, né? Eu adotei essa metodologia num certo tempo, numa empresa em que eu trabalhei. Mas já aconteceu com você? Você coloca o fone e a pessoa para do teu lado. E ela planta, que nem ela surge e não sai dali. Você tá de fone, você tá digitando, você tá concentrado e a pessoa tá ali. Aí, depois de 30 segundos, você fala assim, não, eu vou olhar pra criatura pra ver se ela vai embora. Aí você faz assim, você tira o fone. Oi. Ah, tá aí. Tô. Mas pode falar rapidinho? É assim Acontece mesmo. com você? Ah, direto. Mas a pessoa sabe, né? Mas faz de propósito. Não, mas é uma tentativa, né? Vai que eu vou ficar ali parada, vai que ela me atende. Planilha organizada ou post-it colorido? Então, eu já fui uma época muito do post-it colorido, tá? Mas agora, né, acho que pela profissão, hoje eu gosto da planilha organizada, sabe? Eu sou muito da planilha, da organização. E assim, eu consigo me organizar melhor. Eu sei que com a metodologia ágil aí, né? O Kanban, ele traz muito o lance do post-it, enfim. Mas eu prefiro a planilha. Eu também. Eu acho que fica mais protegido, não sei. Eu também tenho essa sensação. Sabe? Eu tenho medo de perder um negocinho daquele ali. Voa, sei lá, alguém puxa. E aí? E agora? É isso aí. Resolver um caso da reforma tributária ou inspirar uma mulher na mentoria? Essa é pra te matar. Eu percebi, né? Porque é muito, assim, eu achei muito difícil, sabe? Mas eu vou te falar que ainda é inspirar. Que bom. A mulher. Tava torcendo por isso aqui, ó. Isso, eu quero isso. Um conselho de infância que te guia até hoje ou uma lição recente que virou a chave na sua vida? Uma lição recente que virou a chave na minha vida, que foi quando eu decidi empreender. Isso, pra mim, foi uma... Eu acho isso um ato de coragem, tá? Eu tenho muita vontade de fazer, mas eu não tenho coragem ainda. Calma, vai chegar esse momento. Eu tô precisando de uma mentoria. Tá começando, vambora! Vamos lá. Lutar por mais espaço feminino no mercado ou transformar as relações que já existem? Mais espaço feminino, com certeza. Sempre, né? Esse aqui é o meu papel na sociedade. É ter mais espaço cada vez mais vozes femininas. É isso que me move. Eu acho que se o mundo perceber que o dia que ele se abrir para as mulheres que querem espaço, as coisas vão ser muito melhores. Com certeza. E os próprios homens, eu não sei. Eu queria entender a cabeça dos homens para buscar aí alguma coisa que me posicione em relação a essa insegurança que eles têm com a gente. Porque eu não vejo outra coisa. Sim. Eles sabem que a gente pode ter o mesmo expertise que eles, a gente consegue ser técnica que nem eles, mas existe um medo deles de deixarem a gente penetrar num ambiente que é masculino e a gente sabe. Eu queria entender isso. Eu também. Freud explica. É isso. Tainá de hoje em dia, diria o quê para Tainá daqui a 10 anos?
Bom, hoje eu falaria para ela assim, deu certo, viu? Parabéns, você não desistiu, tô orgulhosa de você. Muito orgulhosa, Que porque o seu linda. caminho, você só tá começando. Que linda. Tem muita coisa aí para galgar. Amém, com certeza. É isso. Sem dúvida. A gente agora vai se despedir. Queria te agradecer, Thay, por compartilhar a sua história, por trazer tantos momentos principais na sua vida, importantes, que nem sempre foram felizes, tá? E trazer essa inspiração, esse olhar para as mulheres. De novo, se as mulheres olhassem para as outras mulheres, a gente teria um mundo diferente. Então, muito obrigada por isso. Continue fazendo isso. Vamos ampliar essa metodologia para todo mundo, para que outras mulheres sintam esse poder, se sintam fortalecidas e não desistam da vida delas. Com tá? certeza. Adorei te conhecer. Você é super inspiradora. Eu tenho certeza que todo mundo que estiver assistindo aqui vai ficar encantado com a sua história, vai procurar o Eleva para conseguir entender como é que essa inspiração tem feito tantas outras mulheres conquistarem o espaço delas. Olha, muito obrigada, Paty, você é incrível, eu fico muito feliz, obrigada, assim, pela oportunidade de estar falando aqui, mostrar um pouquinho da Tainá, né, não mentora, mas a Tainá na essência mesmo. Eu acredito muito quando mulheres se ajudam, a gente realmente consegue revolucionar, e eu tenho certeza que, assim, primeiro eu tô muito satisfeita e feliz e contente, porque eu fui a primeira, né, do quadro. Eu cheguei lá. É isso. E assim, é o que eu falo, a gente chegou lá, mas a gente vai muito mais além. Certamente, né? Com certeza. O caminho é longo. O caminho é longo e eu tô muito feliz mesmo. Muito obrigada. Muito obrigada. Gratidão. De coração. E esse foi o primeiro episódio da nossa série especial Eu Cheguei Lá. Essa série ela foi criada porque a gente acredita que histórias verdadeiras inspiram o movimento. Quando uma mulher compartilha sua jornada com generosidade, que foi o que a Thay fez aqui, ela não apenas conta a sua história, ela abre portas para outras entrarem também, quebrando as barreiras invisíveis e construindo um caminho possível. Se você conhece alguém que está nessa busca por crescimento profissional, posicionamento, ocupação do seu lugar com confiança, envie esse episódio para ela. Às vezes, tudo que a gente precisa é ouvir que é possível. Curtam o nosso vídeo, mandem perguntas para a Tainá, ela vai responder. Compartilhem, por favor. A gente se vê no próximo episódio com mais uma história potente de quem chegou lá e que continua abrindo caminhos para outras pessoas. Fiquem com Deus, um beijo grande e até o próximo episódio. Um beijo. Tchau, tchau.